Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Malimapa, o seu podcast de viagem, diretamente dos estúdios Pocket Studios, aqui no Shopping Jardim Pamplona, em nome da Sea Travel, Ulala Sea Travel. Quer viajar, fazer um cruzeiro inesquecível? Ulala Sea Travel, faça a cotação com a Letícia, que já veio aqui, aliás, o episódio dela foi muito da hora. Entre lá, @ulala_ turismo náutico e faça uma cotação, fala o cupom Malimapa para você ganhar um brinde exclusivo e também uma consultoria, para você não perder nada dessa sua viagem, aproveitar toda a experiência do seu cruzeiro. Também em nome da Baobá Atelier, olha, a Ale está preparando para vocês um estoque imperdível dos produtos da Baobá, hein? Entra lá, @baobá, com H no final, ateliê, e veja lá um presente para você ou para alguém que você gosta. Tá aqui, ó, no QR Code aqui em cima vai aparecer para vocês, tanto o site da Ulala quanto o da Baobá. E para você que quer viajar, aproveitar essas viagens incríveis que a gente fala aqui, todos os roteiros, tudo que você pode fazer sem gastar um centavo do seu salário. Coloque o seu dinheiro para trabalhar para você. Futuro Consultoria Financeira. Faça já um diagnóstico gratuito. Entra aqui no site que está aqui, ó, no QR Code da Futuro. Preencha seus dados, faça um diagnóstico e comece a investir com a Futuro Consultoria Financeira. E hoje, no programa de hoje, nós vamos falar de espiritualidade, de viagens incríveis, de caminhos. Você me ajuda para ver se eu não esqueço nada. É Caminho do Sol, Caminho da Fé, Caminho dos Anjos, Santiago de Compostela. Olha, é tantos caminhos que nem eu conhecia. Então, hoje vai ser uma oportunidade incrível para aprender mais uma. Espero que você também. Hoje eu estou aqui com o Márcio Moreira. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia, obrigadão pelo convite. Falar de uma coisa que a gente gosta, né? Que alimenta a alma. E para mim, na verdade, assim, até aproveitando o gancho, viagem, para mim, na verdade, é um momento ali de mergulho interior, é onde eu consigo realmente me encontrar, né? Me conhecer melhor e me melhorar como ser humano. Meu, que legal, cara. E a gente tem umas fotos aqui, depois a gente vai mostrar para vocês. Cara, é uma foto mais linda que a outra. E eu acho que vai ser muito legal a gente falar um pouquinho desses caminhos. Veio aqui duas pessoas incríveis, a Janaína e a Glória, falaram um pouquinho daquele, acho que é o Caminho do Sol, né? Que vai até Aparecida. Caminho da Fé. Caminho da Fé. Elas fizeram esse caminho, vieram aqui contar aqui pra gente um pouquinho como que foi, os preparativos. Cara, é muito interessante. É bem legal, assim, esses caminhos eu fiz quase que todos aqui do Brasil. Ele é muito similar ao Santiago de Compostela da Espanha, né? A ideia é a mesma, de passar nos locais, de você ter o carimbo, de ter uma credencial. Mas assim, a vivência, ela é muito linda, né? Porque o caminho, assim, vai passar por alguns ambientes naturais, vai passar por alguns perrengues, bolha no pé, é mochila nas costas, é o peso, chuva, vento, frio, sol. Mas o acolhimento que você tem nos locais por onde você passa, assim, é assim, muito lindo, né? De dar confiança no ser humano, de acreditar no ser humano. Isso é engrandecedor. E o que te motivou para começar a essas viagens, esses caminhos incríveis? Os caminhos. Então, na verdade, assim, desde pequeno eu sempre tive muito essa coisa. O primeiro livro que eu li foi Volta ao Mundo em 80 Dias. Que é um livro super famoso, né? Mesmo quem não leu conhece. Exatamente. Né? Depois vi 20 mil léguas submarinas. Aí falei, nossa, é meu negócio, eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares. Eu era ali da periferia, Zona Leste, não saía muito dali, né? Eu falei, não, quando eu tiver a oportunidade, eu quero sair, eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer pessoas, quero conhecer cultura. E ali, na verdade, eu plantei uma semente. E fui deixando acontecer. E tento, assim, praticar todos os tipos de viagem, desde viagem de turismo, assim, mais tranquilo, com hotel, com pousada, uma coisa mais gostosa, mais tranquila, como também umas coisas assim mais de aventura, de mochila nas costas, de acampar, de campo selvagem, de fazer esses caminhos. Então, assim, tudo isso me preenche. Sua esposa agradece, né? Quando tem hotel. De vez em quando eu coloco ela nos perrengues, né? A gente acabou de passar por um perrengue no Petar, faz pouco tempo, assim, de chuva, de árvore caindo, da van ficando atolada. Mas no final deu tudo certo, ela gostou e tá tudo bem. No Petar tem muito gruta, não é? Muitas grutas. A gente acabou de visitar uma gruta que, inclusive, é uma das poucas que tem no Brasil e no mundo, que tem um chuveirinho dentro da gruta. É um lugarzinho, assim, muito lindo. Você anda,
passa com água na cintura, desce um pouquinho, sobe, desce, escorrega bastante, para chegar no lugar que é um chuveirinho, um verdadeiro chuveiro dentro da gruta. Vocês foram semana passada? Tem 2 semanas. Ainda não tava tão frio, ainda tava Não, bom, a gente ainda tava tava um tempinho gostoso. bom, só pegamos um pouquinho de chuva ali, mas foi bem tranquilo. Não dá aflição de ficar num lugar muito fechado? Não, porque É bem grande. é bem grande, mas assim, a gente passou, a gente entrou nos buracos bem apertadinho, mas é gostoso porque você nunca sabe o que tem do outro lado, né? E aí quando você passa o lugarzinho mais apertado, que você chega numa outra galeria, você fala, nossa, que legal, ainda bem que eu me permiti chegar até aqui. Nossa, mas é isso que me dá medo. Você vai entrando, você fala, meu, onde vai dar esse negócio? Onde vai dar esse trem? Exatamente. Mas assim, acho que isso é a parte legal, assim, não só da viagem, mas se a gente traçar um paralelo com a vida, né? Da gente se permitir ir um pouquinho mais, né? Tentar enxergar o que tem do outro lado da porta, o que tem do outro lado da parede, o que tem do outro lado da pedra, que a gente vai encontrar alguma coisa que é muito legal, com certeza. É bom pra quem é igual eu, ansioso. Aí você fala, vai, deixa a ansiedade do lado Se de fora. joga, se Deixa- joga sem medo. Caramba, que legal. O Petar, eu conheço uma turma que ia sempre, todo ano juntava uma galera e ia pra visitar, mas eu mesmo nunca fui. E você vê, é tão pertinho. Perto de São Paulo, na verdade, é São Paulo, É, né? Tá dentro ali do estado, é pertíssimo, tem muitas grutas, tem um monte de coisa para conhecer, tem cachoeira, então é um lugar que vale a pena, pode colocar no roteiro e conhecer sem medo. caramba, e você vê o nosso Brasil tem tanta diversidade. A gente tem montanha, cerrado, mato, praia, Né, os tem de próprios tudo. biomas, né? Recentemente eu fui pro Pantanal e consegui zerar os biomas, né? Que é uma coisa assim totalmente fora do comum também, né? Então, por exemplo, o Pantanal, você vai nesse período de chuva, é muito cheio, né? Tudo, os lagos é cheio, tem parte que o pessoal fala, "Ah, ali é pasto", e você vê, é um riozinho, é um lago. Aí você vai na seca, tá bem seco, aí você vê Uhum. mais onças, você vê mais bicho, mas assim, é o que a gente tem no Brasil, uma riqueza assim de natureza muito grande. E você chegou a ver muito jacaré? Vi jacaré, vi gato morisco, vi onça parda, eu vi o veadinho do Pantanal, vi vários bichos, muitos. O pessoal fala muito do jacaré, à noite, quem vai no Pantanal, que à noite é que dá mais medo, porque você só vê o olhinho dele na água Você assim, pega a ó. lanterninha, aí o olhinho dele fica brilhando. É Caramba, lindo, mas a gente enxergar a fauna livre, né? Até uma outra questão que dá pra gente abordar assim, né? É, o Brasil, infelizmente, ele é muito assim, acaba sendo visado para essa questão de tráfico de animais. Uhum. Então, por exemplo, só que a riqueza que você tem de conseguir enxergar esse animal livre, como um pássaro, um jacaré, uma onça, meu, isso aqui não tem preço, né? A sensação de você olhar ali é muito linda. Né? E o Pantanal, que é uma região que a procura vem crescendo, né? As pessoas querem conhecer não só o Pantanal, mas aquela região Mato Grosso, ali bonito, no Mato Grosso do Então, Sul. engraçado, o Pantanal, o turista, ele vai lá, sabe fazer o quê? Para ver o animal livre. Tem o turismo de pesca, Sim. né, que é bem, principalmente nessa época lá, mas o pessoal vai exclusivamente para ver os animais, para ver as onças, para ver jacaré, capivara, tudo ali, vida livre. Enche, o pessoal vai para ver os animais lá livre. Eu acho que um dos animais mais. A gente fala do jacaré, mas acho que um dos animais que as pessoas mais falam, ou pelo menos na minha imaginação, que mais eu gostaria de ver uma onça. Porque quando você vai no Mato Grosso, você vai ali na Chapada dos Guimarães, no centro da cidade, tem ali uns animais de cerâmica lá e tem a onça. E todo mundo quer tirar foto com a onça. Eu acredito que deva ser o animal que o pessoal mais quer ver, né? Não, vida livre assim eu não tive essa oportunidade, não consegui ver nessa viagem. Vou voltar outras vezes, vou voltar na seca, que eu tenho um trabalho que eu desenvolvo lá no Pantanal, estou começando a desenvolver. Então eu tenho certeza que eu vou ver, porque na seca é muito mais fácil, né, Uhum. quando eu baixar. Mas eu vi outros bichos que também já dá para ter mais ou menos uma sensação de como é quando chega a onça. Né? Mas tem que tomar cuidado, né? Não pode chegar muito perto, não. É só respeitar cada um no seu espaço e ter tranquilo. E desses caminhos que você fez, desses vários caminhos que você fez, qual foi o primeiro que você fez? Primeiro foi o caminho do Sol, de Santana do Parnaíba até Águas de São Pedro, 240 quilômetros. A gente faz Caramba, em você 10 fez dias. tudo isso? Faz em 10 dias. E é legal que você vai passando por vários lugares, vai dormindo em várias pousadas diferentes, pousada grande, pousada pequena. Mas o gostoso do caminho, né? Você chega na cidade,
Aí você chega num lugar, você bate palma assim, opa, por favor, um pouquinho de água, né? O pessoal te recebe de uma forma assim tão que a gente não tá acostumado, né? A gente tá aqui na Uhum. correria de São Paulo, as pessoas andam aqui na Paulista nem olham no olho direito, né? Sim. Você fala bom dia, a pessoa, opa, E se o assusta. medo, né? Tem o E o medo medo. também, né? E ali a pessoa te convida para entrar dentro de casa. Então, assim, é muito legal. E tem uma história linda, né, no Caminho do Sol. Esse foi o primeiro que foi que me motivou, inclusive, a fazer mais. Tem uma das paradas, eu não lembro o nome da cidade. Que a gente chega, antes de chegar na cidade, a gente anda por um canavial, mas assim, por uns. Muito tempo, mas por uns 15 quilômetros dentro de canavial. E aquele sol, né, então a água acaba rápido e tudo mais, por mais que você vá racionando. A primeira casinha que tem quando você sai do canavial, a gente bate palma lá, pede abrigo, pede apoio. E era uma família que eles recebiam com fruta cortada, com bolo, com suco, tinha rede. E aí eu comecei a perguntar, falei, nossa, o que que motiva vocês, o que que motiva vocês a receber a gente assim, dessa forma, né? E eles contaram uma história que foi linda, né? Que falou, ó, o nosso pai, que era o que criou todo esse sítio, que tinha esse espaço aqui e tudo mais, ele estava com câncer, o câncer terminal. Os médicos falaram, ó, a gente tá 3 a 4 meses de vida para ele. Então, melhor do que ele sair do hospital e ficar com os netos, ficar com a família, porque pelo menos ele vai estar com os entes Uhum. queridos. E aí foi bem quando começou o Caminho do Sol. E aí é inevitável, é o primeiro lugar que tem, primeira casa que tem, você bate palma ali, você pede água. Aí ele começou a se animar, que começou a passar as turmas, era Uhum. toda terça-feira passava a turma. Aí ele começou a ir para a cidade, comprava lá as coisinhas, frutas, já deixava cortadinho, esperando já os grupos. O que eram para ser 3, 4 meses de vida, virou 2 anos e pouquinho. Os médicos não sabiam explicar, ninguém sabia explicar, sei que o senhor ficou mais 2 anos e pouco vivo. E morreu bem, morreu dormindo, morreu bem. E aí a família decidiu continuar. Tanto que ali virou um ponto, então quando você passa ali pelo Caminho do Sol, é um ponto que você recebe um carimbo. Eu acredito que a mesma energia de quem quer fazer é a energia de quem recebe. Exatamente, Porque é essa para eles, troca. para eles, assim, vocês estão numa proposta de fé, de espiritualidade, então eles também têm essa troca. Acho que para eles é Exatamente, tão prazeroso quanto para vocês. exatamente. O servir deu sobrevida para ele. Aí eu falei, nossa, que legal, preciso fazer mais caminhos. E daí eu fui pros outros, né? Aí depois que você fez esse aí, você falou, posso fazer um mais difícil. Aí comecei a fazer os mais difíceis, fiz o Caminho dos Anjos, que é bem pesado, ele termina. Infelizmente acabou o Caminho dos Anjos, porque os idealizadores eram alguns senhores, eles faleceram, né? Era bem legal, porque ele acabava em Airuoca, né, que é um vale, perto do Vale do Matutu, um local bem isolado ali no meio de Minas, um lugar lindo, maravilhoso. Esse é um que tem escalada? Tem trilhas? Tem umas trilhas bem lindas, é um lugar que não pode entrar carro. Então você vai de carro até um ponto, depois de Uhum. lá, dentro da vila mesmo do Matutu, é só caminhando. Então, você levar as coisinhas lá, você levar na mochila, vai caminhando. É um lugar assim maravilhoso. E aí, infelizmente, acabou o Caminho dos Anjos. Que pena. Que peninha. Mas você tem foto aí desse, né? Eu te mandei, eu não sei se você É, colocou ele então, aqui. eu selecionei Uhum, algumas porque não dá uhum. pra colocar todas, infelizmente. Vê aí, Osmar. Ah, essa é a Ah, melhor foto. essa é a Essa é a melhor melhor foto, foto. essa é a foto mais linda. Podia deixar essa foto aqui, ó. Essa aqui eu trouxe em sua homenagem, homenagem ao meu pai também. Aquela lá, só para comentar um pouquinho, meu pai é português, é filho de português e ele não chegou a conhecer o pai dele, né? O pai dele voltou para Portugal quando ele tinha 1 ano, teve as brigas, as questões com a minha avó. E ele não conheceu, ele era o sonho da vida dele. Aí ele tinha já uns 70 e tantos anos. Falei, você quer ir? Ele falou, mas só que a gente vai mochilando. A família toda, você é louco, vai colocar seu pai pra mochilar? Eu falei, não, mas ele vai gostar. E foi bem, aí ele que levou bandeira, aí todos os lugares que a gente passava, a gente tirava foto, aí é o Cabo da Roca, né? Um dos pontos mais Caramba, que lindo. Eu não loucos sei que se o tem. pessoal de casa Uhum. consegue ver, mas nossa, ali ele vai até lá embaixo ali, ó. Caramba, É que considerado, bonito. aí é considerado o fim do mundo. Né? Quando tem, tanto que tem um letreiro lá numa pedra, né? Cabo da Roca, é considerado como se fosse o fim do mundo. Caramba, que legal. É bonito, né? Ainda colocou a bandeira Ainda do mais a Verdão. bandeira é para embelezar mais ainda. Aí tem uma outra aí, vai pra próxima aí, Osmar. Essa é recente, Outras, né? Pantaneira. Essa aqui é a estrada que liga, né? A gente segue em frente, você vai saindo lá no Rio. Aí daí da Transpantaneira até lá dá uns 60 quilômetros mais ou menos para chegar até a parte lá onde tem as onças, onde fica. Na verdade, tudo aí tem onça.
Mas assim, aí o deve rio ter de tá aí pra tudo, frente. né? Mas tá vendo aqui que tá alagado, meio charco? Sim. Aqui na verdade é um pasto. Só que quando chove, agora é época de Uhum. chuva, então aqui na verdade tem tipo um riozinho que corre. Então eles deixam aí deixa de ser pasto, porque tá na época de cheia. Na hora que baixar, tudo isso aqui vai ficar só a grama e vira um pasto. O pessoal solta o gado por aí. Isso aqui é em Canudos. Isso aí é um projeto que eu ajudo, faço parte, que chama Cine Solar. A gente leva cinema itinerante para vários lugares do Brasil inteiro, lugar que não tem cinema. E aí a gente fez uma sessão em Canudos, e claro que eu tinha que conhecer o Parque Estadual, conhecer um pouquinho da história do Antônio Conselheiro, como que foi a Guerra de Canudos, né? Entender um pouquinho a visão deles, né? Foi bem interessante. E como que funciona essa parte do cinema que você falou do itinerante? Vocês levam como? É uma van com placa solar, então é energia solar. Dentro da van vai todos os equipamentos, tela, cadeira, tudo que você possa imaginar. A gente viaja em 3 pessoas, vai parando nas cidades que já são pré-estabelecidas, né, os pontos, né? Monta a sessão, é sempre à noite, praça, alguma coisa parecida, e a galerinha vai. Então, assim, a gente encontra muita gente que nunca viu cinema na vida, né? A gente vai para um lugar que não tem nem energia normal, quanto Aham. mais solar. Então, quando eles veem tudo aquilo à noite, tudo aceso, Aí para vocês eles projetam em algum é, prédio assim? monta o telão, monta tudo. Ah, que Monta a estrutura, legal. vai toda a estrutura, monta. A molecada deve A ficar alucinada, molecada né? fica vida. A molecada e os adultos também, porque tem muito adulto que nunca foi numa sala de cinema, né? Então, Eu acredito que os adultos ficam mais emocionados, né? mais. E as crianças elétricas. É muito comum porque a gente pega bastante assim adulto que tinha curiosidade, que sabia o que era cinema pela televisão, mas que Uhum. nunca tinha entrado em um, porque não tem. E a gente tem poucas salas de cinema no Brasil, né? A gente está acostumado aqui em São Paulo, mas se a Sim, gente sai um pouquinho, deu muito legal. Pô, essa essa foto, foto é quando linda. eu tenho fobia de altura. Então quando eu vi essa foto, eu falei, nossa senhora, Essa lá nunca no eu ia Rio, aí. essa lá Nunca. no Rio é uma trilha bem linda que tem lá, que chama Garganta do Céu. E realmente parece uma garganta do céu, né? A gente olha aqui, lá no fundo lá o Pão de Açúcar, né? Parece assim que tá bem na pontinha, mas não tá não, tá bem tranquilo, sabe? É, eu Eu imagino. também não ia me Eu arriscar tanto, imagino. não. É porque Aliás, não se deve arriscar tanto, tem né? umas pedras lá que ela engana, a galera tira Exatamente. foto pendurada assim, Se mas parece, mas não, isso aí é bem parece que tá tranquilo. pendurado pra cair no abismo, mas não tá. Não tá não, é bem tranquilinho, vale super a pena visitar. Meu, essa foto eu achei Essa incrível. linda, isso aí também é um outro tipo de viagem que eu gosto de fazer, que são as viagens assim mais de aventura, de você encarar alguns perrengues e tudo mais. Isso aqui é um lugar próximo aqui de São Paulo, né? A gente está vendo aí o nascer do sol, e aí, claro, aí você tem que acampar, pega frio, tava -4, -5 graus, mais ou menos, né? A gente acampa do outro lado, que é o Marins, onde fica próximo do Pico do Marins, e isso aí é a Pedra do Marinzinho. Então a gente levanta tipo 3h30, 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, para fazer a trilha para chegar aí e ver o pôr do sol e ver o nascer do sol. Então vale o sacrifício, né? Não, é perto de que cidade? Passa Quatro, aquela Sei, região ali, sul de sei. Minas, Meu, que bonito. E essa imagem acima das nuvens acima das assim nuvens. nossa, parece algodão, né? Parece algodão. A gente sai um pouquinho do conforto, né? Que você não vai ter aquele conforto de ter um hotel, de ter água quente, de ter um buffet de café da manhã, Ah, mas aqui o né? Você leva propósito é a tudo. vista, A né? proposta é essa, né? Poucas pessoas acabam vivenciando isso, né? Caramba, que legal. Parece aqueles fundo de Windows, né? Fundo de Windows, é. Esse aqui foi uma viagem que a gente fez ano passado, inclusive eu levei minha esposa. Não massacrei tanto ela, né? Mas a gente chegou ali a mais de 4.200 mil metros de altitude, né? Aí é bem onde passa, né, o Trópico de Capricórnio. Isso fica dentro do Atacama. Assim, para mim, de todas as viagens que eu fui, o Atacama, assim, eu já fui algumas vezes. A gente voltou ano passado e para mim ainda é o lugar mais lindo que eu já fui na vida. Assim, É, ele é por isso muito eu fiz maravilhoso. questão de colocar isso, porque você falou pra mim Ele que é maravilhoso. foi A o lugar noite que no mais Atacama, mexeu com assim, o você. céu do Atacama é o céu mais estrelado do mundo. É tudo muito diferente. As lagunas. A gente entrou, tem lá uma laguna que a quantidade de sal na água é tão grande que você pode se jogar que você não afunda. Até eu que não sei nadar, fiquei boiando lá. Né? Assim, é muito. Mas é raso ou é fundo? Não, é fundo, mas você não afunda.
É, porque é igual o Mar Morto, É né? igual ao Mar Morto, né? É muito sal. Mas dizem que quando você vai num lugar com muita salinidade, ele te dá tem uma coisa meio de espiritualidade, tipo, tem uma troca de energia. Tem, eu senti isso. Assim, aliás, eu sempre sinto essa troca Uhum. com a natureza em si. Né? Claro, tem os cuidados, assim, quando tem muito sal, você não pode molhar rosto, essas Sim, coisas. sim. Teve uma senhora que molhou o rosto lá, se queimou um pouquinho, machuca, né? Mas essa troca, essa sensação, esse sentimento, na verdade, você não precisa nem entrar na água, só de você olhar, né? Você fala, caramba, né? Onde que eu tô aqui? Que legal que é isso. E aí vocês foram de carro ou foram em grupo? Ah, é em grupo. A gente fica em São Pedro de Atacama, né? A gente pegou até uma pousadinha um pouquinho ali mais distante da cidade, que era um pouquinho mais tranquilo. Mas a gente tinha lá o transfer até o centro, né? Não era muito distante não, dava para ir caminhando. Porque a cidade ela fica bem movimentada, tudo, tem bastante turista. E aí as vans passavam retirando a gente lá, recolhendo a gente para fazer os passeios, porque para chegar é bem distante. E GPS dificilmente pega, né? Sinal de celular, essas coisas não pega. Ah, Então o imagino que não risco vai de se pegar nada. perder é grande, você está no meio do deserto. Aham. Né? Aqui não, que é uma estrada, não tem muito como errar. Mas quando você vai para as lagunas, quando você vai para os geysers, que é onde tem as águas quentes e tudo mais, aí é legal você ir com a agência. Né? Então você fortalece, né? É até legal porque hoje as agências e na verdade, os espaços, eles são administrados pelos indígenas atacamenhos. Então tudo Eu não virou sabia. parque administrado por eles, então você paga ali o valor, como se fosse Uhum. uma taxa de entrada. Não é alta, comparando com o que a gente paga aqui para entrar nos parques aqui brasileiros, então é um valor legal e você está ajudando ali a manter toda uma cultura também e tradição. Meu, que legal. E é imenso o deserto da É Atacama. lindo. Veio o Dica, aliás, episódio incrível dele. Ele fez esse roteiro de moto. Olha, é A muito primeira bonito mesmo. vez que eu fiz mochilando, e aí eu cruzei o Atacama para ir até o Salar, né, na Bolívia, de bicicleta. De Mas aí bicicleta. foi loucura, É louco? foi loucura também. Mas foi uma delícia, foi maravilhoso. Eu fiquei 9 meses mochilando na ocasião, então Depois eu quero teve saber legal. um pouco dos preparos que você faz pra. Legal. Tem uma foto aí, passa pra frente. Olha isso, olha essa Então, foto. esse é o céu do Atacama. Que é isso? Isso Eu quando eu vi essa foto, eu falei assim, meu, isso aqui parece aqueles. Sabe quando o pessoal pinta, né? Aqueles. parece. Tanto assim Eu que falei, para ah, tirar foto, parece. assim, o celular ele não tem um alcance tão bom. Então aqui é um spa, é uma noite que a gente fica lá observando as estrelas, o pessoal leva lá uns telescópios, algumas coisinhas. A gente tem uma verdadeira aula de astronomia ali, né? Observa alguns planetas, a gente observou. Foi Júpiter, né? Júpiter e Saturno, a gente não, na verdade a gente viu Saturno, né? Os anéis de Saturno, a gente viu algumas constelações. E aí a máquina que ele tira a foto é uma máquina profissional para conseguir captar a grandeza do que é ali, né? É, porque o celular, quando ele entra, quando ele tem pouca luz, o obturador dele não fica tão Não bom. fica tão bom assim, Aí a então. câmera profissional você consegue compensar. Exatamente. Aí você tem que ficar parado lá um tempinho, né? Não se mexe, não respira. É, que aí Aí ele fica lindo. ajusta a luz, né? Uhum, Caramba, mas olha, mesmo por foto, a gente não tem uhum. nem dez por Não tem, cento do que deve ser não isso tem a aí. dimensão, assim. A gente olhando, né? Porque a gente vai subindo, 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 chega no local, apaga todas as luzes. Aí você vai acompanhando. Para chegar no espaço onde a gente tem o bate-papo, onde a gente olha no telescópio, aí é luz no chão. Como se fosse igual de aeroporto. Aham. Daí você vai seguindo, chega no local, aí eles apagam tudo, aí. Maravilhoso. Você chega a deitar assim no chão pra olhar pro. Olhei. De todas Porque, as formas que você possa imaginar, né? cara, é um negócio assim que a gente É um não tem mar, muita é um essa. mar de estrela, né? A gente que mora em São Paulo, a gente não tem a menor noção do que é Não isso. tem, não tem mesmo. Meu, que bonito. Cara, que bonito. E como que é o preparo? Você falou que fez já todos os caminhos, já fez de bike. Tem algum preparo Então, específico? depende da experiência que você se propõe. Né? Depende muito da experiência. No caso do Atacama, então, por exemplo, por mais que a gente foi em janeiro. Janeiro é verão. É muito quente. A gente tirou foto do relógio lá, 9 horas da noite e 40 e poucos graus. É muito quente, só que é Caramba! seco. Só que ao mesmo tempo, Eu tinha na minha cabeça a noite esfriava muito lá, igual no deserto, né? esfria um pouquinho mais pra frente, lá, Uhum. 11 horas, meia-noite, aí esfria, né? E aí você tem que ir preparado para um efeito cebola.
Então a gente saía para os espaços com bastante blusa e durante o dia você ia tirando e voltava de camiseta. Porque é muito isso, né? E aí é protetor solar, chapéu, inevitável. Porque você não sente o calor. Como é seco, você não sente o calor, não tem aquela umidade, mas tá lá queimando. Se você não se proteger. E seca a boca de um jeito. Seca. Água sempre, tem que estar acompanhando com água, é bem, bem importante. Pra mim me dá muita eletricidade estática, então todo lugar que eu toco fica dando choque. Olha aí. É muito curioso. Mas o preparo é basicamente isso, né? É preparar para esse efeito cebola, e aí a mochila se arruma ali segunda pele, uma blusinha um pouquinho mais grossa, mas sabe que você vai tirar, então assim, para não ocupar muito espaço. Né? O preparo é mais ou menos isso. Aí você vai para uma atividade de montanha, por exemplo. Aí o preparo é outro. Né? Até na divisão do peso, você coloca os mais pesados um pouquinho para baixo, né? Aí você leva ali comida, aí você calcula o que você vai comer durante aqueles 2, 3 dias, os horários, leva umas barrinhas, questão de água, estuda se tem água no percurso ou não, se não tem, você já se prepara, leva água. E o tênis não pode ser, porque quando você faz, por exemplo, os caminhos que você comentou, trilha e tal, o legal é você ter um tênis bom, confortável, que já use bastante tempo. Que você consiga fazer todo o trajeto e não tenha dores no pé, né? Essas coisas, exatamente. Mas ali, como é um roteiro diferente, tem que ter um tênis um pouco mais... uma bota, botinha fechada e pronto, mas para proteger. Não precisa assim ser uma bota muito especial. Porque senão aí você passa perrengue, né? Passa perrengue. E você bota uma bota muito parruda e pronto, começa a dar bolha no pé. Bolha no pé, exatamente. E ali, quando a gente vai para os geysers, por exemplo, para chegar no geyser, a gente chega no geyser umas 4h30, 5 horas da manhã. Está muito escuro ainda. Né? Mas assim, para a gente conseguir enxergar o geyser, no caso, ele está uns 5.000 metros mais ou menos de tudo, 5.000 e pouquinho. Você vai começar a enxergar a fumaça quando começa a amanhecer. Então você tem lá os espaços que você não pode passar, até aqui é seguro, daqui para lá não é seguro, né? Mas você encosta a mão no chão, você sente lá, já começa a sentir o calor. Mas o visual mesmo é só quando começa a nascer o sol. Nasceu o sol, você perdeu aquele visual de novo. Então por isso que é muito comum, antigamente já aconteceu alguns acidentes no próprio Atacama, em geyser, porque as pessoas não viam de onde estava saindo a fumaça, andava e acabava caindo, né, era fatalidade e tudo mais. Justamente por quê? Porque levantou o sol, você não enxerga mais a fumaça. Caramba, eu não sabia disso. Isso é uma informação curiosa. Caramba, que legal. E aí você fez também Santiago de Compostela? O Santiago está na minha lista. Tá na minha meta. Tá na sua meta. Ainda não fiz. Você ainda não fez. Eu fiz todos esses do Brasil, já pensando. Então você tá se preparando. Para ter uma ideia de como é o de Compostela, né? Eu tenho vontade. Quero fazer ele por Portugal, porque tem o caminho. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Portugal, né? Pela França, né? Mas eu quero fazer primeiro por Portugal, depois eu quero fazer pela França. Por Portugal, por vínculo, assim, de raiz, de família, né? São quantos quilômetros mesmo? 200 Não, é mais. É mais? Eu não lembro agora. Eu sei que dá uns 30 dias caminhando. A gente pesquisa aqui, ó. Deve dar acho que mais de 1.000, uns 1.000. De 900 a 1.000, mais ou menos. Caramba, tudo isso? Se for fazer ele da França, ele completo. De Portugal deve dar uns 200 e pouco, 300, acredito. Que já é bastante. Que tá bem próximo ali, né? 800 quilômetros. 800 quilômetros aí, Caraca. É coragem. E aí uma experiência boa, você faz ele em 30 dias ali, mais ou menos. 800 quilômetros é o caminho francês. O português é 610. 610? Olha, eu achei que era até 300. Se for desde Lisboa, 610. De Porto, 240. Então é de Porto. Que é o que você vai fazer. Então Exatamente. tem... E aí tem alguns outros caminhos aqui que ele falou. Caramba, mas é puxado. Mas 800 quilômetros já é bastante, né? 240, 250 já é puxado, imagina 800. E faz quantos quilômetros mais ou menos num dia? Depende, de 20 a 30 quilômetros. Vai depender muito assim de onde você vai parar. É possível fazer, né? Na verdade, assim, o que você trabalha mais é a cabeça. Sim. Né? É a mente. Que nem, por exemplo, esse dia que eu comentei que você anda 10, 12 quilômetros dentro de um canavial. É aquela paisagem e só. Não vê nada, meu Deus. É só aquilo, é canavial. Mas e todo o caminho vai ter um mais ou menos parecido. Em Santiago de Compostela também vai ter um caminho que você vai passar só trigo, por exemplo, um exemplo. Uhum. Né? E aí você vai ter muito essa questão da mente, né? Da cabeça, de ter a cabeça boa, de estar bem legal, de estar mais tranquilo.
O cansaço muitas vezes vai ser psicológico, você nem tá cansado, você pensa que tá cansado, aí vai vir um monte de coisa na cabeça, já começa a pensar um monte de coisa. Por isso que eles fazem muito para essa questão de espiritualidade, né? Porque realmente você É um desafio. é um desafio mental. Muito mais mental do que físico. Tanto que o pessoal que corre, geralmente pratica corrida, fala que é um momento que você desliga. Que Você desliga. tá ali correndo. Inclusive veio o Tanabe quando veio aqui, ele comentou, né? Ele fez maratona, ele fez algumas, agora ele foi fazer a de Chicago, e ele comentou, ele falou, cara, depois que você passa dos 30 quilômetros Você correndo, não sente. você passou dos 30, dali você completa os 42. Que ele falou que é justamente a barreira mental. Você tá ali e tal, e de repente você A gente corre também. passei. Eu não fiz os 42 ainda, quero chegar lá. Mas corro 15, corro 10. Ah, então você Mas tá assim, super preparado. Mas isso que ele falou da barreira, no começo do primeiro quilômetro, ele é sempre mais difícil. Primeiro, segundo quilômetro, você tá correndo, você fala, caramba, por que eu tô fazendo É. isso? Né, o corpo já começa a ficar, caramba, por que você tá fazendo isso? Vamos parar, anda, volta. É muito assim mesmo, né? Então essa parte mental ela é muito importante. E esse caminho de Santiago de Compostela, ele tem subidas e descidas ou não? Ele Tudo. Subida, descida. Aí entra uma outra questão também. Como você vai subir e descer, essa questão do desapego, né? De você não levar tanto equipamento, não levar tanto peso, calcular o que é certinho ali, que não vai te machucar. Né? Nos próprios caminhos aqui no Brasil tem muito isso, né? Eu vivenciei muitas experiências assim, tipo, não deu conhecer, porque você vai passando pelos caminhos, pelos locais que você vai pernoitando, tem sempre um livro de visitas e o pessoal vai deixando mensagem. Uhum. Então você acaba conhecendo bastante da pessoa que está na sua frente, né? Porque você vê lá as historinhas e tudo mais. E eu vi a história de uma moça. No primeiro dia ela achou legal, que era um percurso pequenininho. Depois, no segundo dia, ela já reclamou. O terceiro também. Aí no quarto já tem um relato dela gigante, que ela tá deixando tudo ali, que ela tá ficando só com uma peça de roupa, com 2 camisetas. Mas por quê? Aí quando eu cheguei, eu falei, mas o que aconteceu, né? Ela deixou? Ela falou, não, realmente, ela deixou, tá tudo aqui, ó. Ela tinha levado, então, eram 10 dias de caminhada, ela levou 10 camisetas, 10 calças, 10 camisetas de manga longa, tinha levado 3 pares de tênis e não tem necessidade. Então aí você trabalha muito essa questão também do desapego, poxa, legal, vou levar só o que é suficiente. Eu já fiz algumas viagens e eu tenho o costume de, quando eu viajo, pra sair na rua, uma mochila pra ir colocando água, deixa algum lanchinho se bater uma fominha. E aí eu tenho uma mochila que eu gosto de viajar com ela. Ela é ótima pra viajar, mas durante a viagem ela é péssima, porque ela tá leve, não tem quase nada. Aí você vai andando, aí vai dando 1 hora, 2, 3. Aquilo parece que ela Cansa, tem né? uma tonelada. Aí que eu faço, eu tenho uma mochila que ela é bem pequenininha. E ela Que é super já é leve. própria para caminhar, né? Ela é Esse ótima. é o segredo. Ela é ótima. Aí pra viajar eu vou com essa maior. Que aí pra ir pra lá, eu coloco um monte de coisa e tal. É minha mala de mão. Aí quando eu chego, inclusive a mochila pequenininha vai lá dentro. Aí quando eu chego, boto essa pequenininha, aí eu consigo andar. Porque você tá ali, vai pra lá, vai pra cá, para. Agora você imagina se ficar andando. Nossa Eu senhora. fiz meu pai, eu fiz isso com meu pai. A gente levou a mochila normal, mala normal, mas dentro a gente levou uma mochilinha. Eu levei a que eu uso, falei, ó, pai, pega isso aqui, você vai usar. Até peguei emprestado da minha esposa. Aí a gente falou, não, durante o dia vamos fazer os lanches, vamos levar água, vamos levar as coisinhas, você coloca nas costas, eu coloco aqui, a gente vai bater perna. Então a gente saía cedinho, né? Lá a gente pegou um Airbnb, saía cedo e voltava só final da noite assim pra dormir. E o boi que 2 vai revezando, né? Tá com a mochila depois. Não, cada um levou uma. Cada um levou uma. Ele levava outra, que a gente tinha levado máquina, tinha levado tem lanche que pra levar. mim, lanche pra ele, água. Máquina tem que levar, porque tem Tem que que tirar umas levar, fotos. mesmo durante o período ali, você sempre leva uma roupinha de frio, alguma coisa parecida, Precisa. né? Então, era mais assim, e lanche, né? Pra gente ter o lanche ao longo do dia ali, era tipo, as suas refeições estavam ali, né? Porque é importante, de quando em quando, fazer uma pausinha, comer alguma coisinha leve. Exatamente. Porque senão você vai indo, você vai se desgastando, você já não Exatamente. consegue mais, né? E assim a gente conheceu muitos lugares. A gente foi pra onde tem pra Fátima, uma das coisas que ele queria conhecer era Fátima, né?
a gente fez todo o percurso, a gente foi até a casa lá dos pastorinhos, né, que tiveram lá a visão de Fátima. A gente fez todo um percurso lá que os peregrinos fazem dentro do... E meu pai foi, 70 e poucos anos, caminhando, família, todo mundo, você tá louco, você vai matar o pai? Não, deixa aí. Nada, aguenta. Minha mãe tem 70 anos, a gente viaja, anda 30 quilômetros. A gente vai, claro, não é direto assim, mas a gente vai batendo perna. E quando você tá batendo perna, você nem percebe, você anda. É. No Atacama a gente andava tanto, ela não gosta de andar. Mas a gente andava, ia para um lado, ia para o outro. E aí quando você ia ver, nossa, você andou tanto e nem percebeu. Porque como você tá vendo a paisagem, você tá vendo uma coisa nova, pessoas, você não percebe. Se você falar assim, ó, hoje nós vamos caminhar 30 quilômetros, e aí monta o percurso lá para fazer exercício, putz, você vai ver a mesma... Aí o próprio psicológico já começa, porque a nossa mente boicota, né? Aí você foca no percurso. Exatamente. Agora, quando você tá viajando, você tá vendo as coisas diferentes, você não tá nem pensando. Você vê um negócio lá na frente, você fala, nossa, quero chegar lá, vamos lá ver. Aí você vai, você anda. Vamos naquela cachoeira, vamos. É. Aí você tá andando, você nem percebe. Aí você para, você tem aquela vista, quer tirar foto, aí anda mais um pouquinho. Aí quando você vê na soma, você andou 20, 30. 20, 30. Eu fiz recentemente uma atividade dentro do Lollapalooza, né? Não tem nada a ver com viagem, mas só pra mostrar, e o relógio marca, né? Em 3 dias eu caminhei quase que 90 quilômetros. Caraca! Em 3 dias, só fazendo o percurso, indo até lá, ficando em Mas pé. você trabalhou no evento? Trabalhando, a gente tava com um standzinho lá, tudo, né? É porque é enorme lá em Interlagos. Então, você pensa que você não. vê, 90 quilômetros em 3 dias, eu fiz quase metade de um caminho. Caraca, você fez 30 quilômetros por dia. 30 quilômetros por dia, que é o que se caminha num desses caminhos. E aí você anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá. Caramba, que legal. Não sabia se você trabalha com eventos também? Na verdade, com projetos sociais. Não, também, mas achei que você fazia eventos também. E ali a gente estava com o stand, na verdade, para falar do Pantanal, para falar das onças, para falar da capivara, para falar das araras. Ali em Bonito você já foi também? Bonito não fui ainda. É um dos outros lugares, assim, acho que é um lugar também que eu preciso conhecer e para ontem, quanto antes que ela quer. Né? Você que foi pro Mato Grosso, você já conheceu Nobres? Nobres, sim. Ah, Nobres é bonito, Nobres né? É bonito. O lindo. Aquário Encantado. O aquário ali é lindo. As Chapadas eu zerei, eu consegui zerar. Fui em todas. As Chapadas também cada um com a sua característica, né? Jalapão também maravilhoso. Tive sorte até de ir mais de uma vez. O Cerrado em si é muito lindo, né? Sim. É uma paisagem totalmente diferente, uma cor totalmente diferente. O Jalapão tá super em alta agora. Todo mundo só fala de Jalapão. Agora todo mundo. É engraçado, assim, tem lugares, por exemplo, São Tomé das Letras. A primeira vez que eu fui para São Tomé, isso pegando lá 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era pouco conhecido, não tinha nem rodoviária ali na cidade ainda. Para chegar, assim, tinha que ir até Três Corações e depois pegar um transporte. E chegava lá, a gente com porco, com galinha dentro do ônibus, era um sacrifício. Hoje tem rodoviária lá dentro, eles asfaltaram a estrada até São Tomé. E é super procurado. É super procurado, bem cheio. Então, assim, você vai vendo como vai mudando, né? Você pode literalmente falar, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Era tudo mato, não tinha nem asfalto, não tinha asfalto, não tinha nada. Se passava realmente o perrengue, mas era maravilhoso, né? As chapadas você fez todas. Chapada fiz todas. A última foi a Diamantina. Qual que você achou, assim, te encantou mais? A Diamantina. É. A Diamantina é na Bahia, que é na Bahia, né? É na Bahia. Eu acho que é porque a mescla que tem ali, né, dessa questão ao mesmo tempo de exuberância, ao mesmo tempo tem umas partes meio seco, então fica nesse contraste e é muito lindo, né? Tem aquela natureza, daqui a pouco tem uma parte que é um pouco mais de pedra, não sei, acho que isso tudo, esse contraste todo me cativou muito ali. Cara, que da hora. E é engraçado que o pessoal fala o Nordeste, acho que todo o Nordeste, todas as cidades são quentes, né? Todas as cidades são que quentes. você falou da Chapada, eu lembrei. Mas, por exemplo, Vitória da Conquista não é quente, porque é alto, uma cidade alta. A Chapada, dependendo do local e da cidade, também tem os momentos ali de frio, né? Que a temperatura baixa bastante. E a Bahia é um estado que ela tem um pouco de tudo, né? A Bahia tem praia, tem montanha, e a gente explora pouco. O pessoal fica muito focado nas praias, sim, que são lindas. Sim, com certeza. Mas tem o outro lado que é maravilhoso e que a gente acaba perdendo, porque você não tá olhando, né? Mas aí quando começa a virar esse olhar, aí começa a encher, aí fala, legal, vamos pra lá.
Aí começa a encher, né? Mas o turismo no Brasil, eu percebi que ele tem dado uma diferenciada. O pessoal sempre foi muito de praia. E agora se fala muito além dos Lençóis Maranhenses, né, que ainda tem um pouco dessa pegada de praia, mas Jalapão, fala-se muito Jalapão, das Chapadas, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, Pantanal. Então tem uma procura diferenciada. Começou também Capitólio, ficou muito Então, famoso. Capitólio ficou bem famoso. Capitólio, assim, ninguém ia. Aí deu aquele boom, nossa, todo mundo vai. É Aí teve um curioso, acidente, né? o pessoal parou de ir um pouquinho, agora tá voltando de Tá novo. voltando. Ali aquela região de Mariana, De mesmo, Mariana, mesmo tá aí. antes daquela tragédia que teve, o pessoal ia muito pra Mariana. Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto é lindo Né? demais. Tem um conceito histórico ali maravilhoso, Ouro Preto. E tem cachoeira, tem bastante lugar legal ali. Só que Ouro Preto você tem que ir com disposição, porque lá as subidas são E subidas. e as ruas todas De irregulares, né? paralelepípedo. E ali quando eu fui, eu fiz amizade eu trabalhava numa ONG que chamava Ecosistema. Aí eu entrei no espaço com essa camiseta marcada Ecosistema. O cara, você é da onde? Ecosistema. Aí falei o que era. Nossa, que legal que você está visitando a gente aqui. E ele cuidava do parque lá em Itacolomi, na época estava até fechado. Mas eu pude visitar o parque, porque eu fiz amizade com esse rapaz, que ele era da Secretaria do Verde ali da região. E aí fui para vários lugares, assim, de natureza. Só eu, e ele colocava lá um carro para me levar, porque era fechado, mas eu pude conhecer. Me deu um livro gigante lá, mostrando as fotos, né, das questões da natureza lá, então foi bem legal. Eu vi também, você comentou também, eu vi nas fotos que você também foi para os Estados Unidos, né? Você visitou Washington. Fui para Washington, mas aí eu fui na verdade, fui para um congresso de direitos animais. Caramba, que legal. Né, fui para Washington e Nova York e acabei conhecendo, né? Não é um lugar assim, se falando sincero, que me cativa, falar legal, quero ir para lá. O que eu tenho curiosidade, vontade de conhecer lá é o Alasca. Isso. Ali é. Você assistiu na Natureza Selvagem, né? Já vi. Então, ali é um dos motivos que eu quero conhecer. Né? O Alasca, acho que é um dos lugares assim que eu gostei de conhecer lá. Nova York é muito igual São Paulo, assim, é urbano, né? É urbano. O Washington tem alguns pontos que são legais. Aí foi bem na época que lançou Homem-Aranha, por isso que eu fiquei tirando foto ali. Eu não sei o nome daquele, é tipo um obelisco, mas eu sempre tipo esqueço o nome daquele. Esqueci o nome também. E o Grand Canyon, você não tem vontade de conhecer? Grand Canyon, um dos lugares que eu tenho vontade de conhecer. Cara, eu Grand conheci. Canyon, Alasca e o Parque Yosemite, alguma coisa assim. São os lugares que eu teria curiosidade de conhecer nos Estados Unidos. Cara, o Grand Canyon, você olha assim, é um negócio... Você já foi? Foi. Maravilhoso, né? Nossa, imagina. Você olha assim, ó, aquela imensidão, aquele paredão, tinha um pessoal olhando lá pra baixo. Chegar bem na pontinha, olhar pra... Eu tenho medo de altura, eu não fui não. Mas é alto. E é lindo, lindo, lindo. Esse é um dos lugares que eu tenho muita vontade de conhecer. E o caminho pra lá é legal. Porque você vê... Porque muda, né? A vegetação muda. Então você vê aqueles... Pra quem gosta do Pica-Pau, que tinha aqueles cactos, né? Você vê aqueles cactos. Você tá andando assim, você vê aqueles cactos e tal. É bem legal. Então, essa é a curiosidade. Tenho vontade de ir pra Niágara, né? Nas cataratas. Isso. Mas acho que ele tá mais do lado canadense, né? Que tem essa visão melhor, mas é um lugar que eu tenho vontade de conhecer também. Tudo bem que as nossas cataratas do Iguaçu aqui não fica longe, né? Não, é lindo também. Lindo. Mas dizem que tem uma época que é mais bonito. Eu nunca sei se é época de cheia ou tá cheia, eu acho. Quando tá cheia é mais legal? E lá eu gosto, na verdade, assim, quando a gente vai, quando eu vou pra lá, eu gosto o lado brasileiro é contemplativo, você vai contemplar. E o lado argentino, você tá praticamente ali dentro da cachoeira, né? Dentro das cataratas. Né? Você tá ali no meio da garganta do diabo. Então ali é uma vivência totalmente diferente. E se completam, né, na verdade. E sabe o que é curioso? Eu gosto muito de vinho, né? Então quando o pessoal fala, Foz, eu penso nas cataratas e já penso nos vinhos. Vou lá na Argentina comprar vinho. Já tem os vinhos, agora tem um bar de gelo que eles abriram lá. É verdade, fiquei sabendo. Que tá bem na divisa ali. E ali tem uma parte ali que é a tríplice divisa, né? Que é Paraguai, Argentina e Brasil. Que é legal, então, dependendo da posição que você tá, você pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Eu fui nesse espaço que é os 3 países. Nossa, não tinha nada. Hoje eu tenho um amigo meu que foi recentemente, ele mandou fotos.
Ali hoje virou um polo bem legal, bem bonitinho, tem restaurante. Então lá bem na Tríplice, Uhum. né, fronteira, hoje virou tipo um point. Ah, porque tem que explorar, né? Vai evoluindo, exatamente. Os americanos, eles exploram muito essa parte do comércio, do turismo. Uau! Então, a gente precisa explorar mais, porque a gente é muito bom. Não, a gente aqui, o Brasil ele é riquíssimo em tudo, né? Os biomas que a gente tem aqui no Brasil, acho que dá de 50 a 0 em qualquer país. É porque a gente tem, ó, a gente falou das cataratas, falou de chapadas, praias. A gente tem um mar que é muito similar ou igual ao Caribe. Você vai naquelas exemplo. praias ali na região de Maceió, ali perto de Maragogi. Maragogi. Nossa, Então, é um Caribe brasileiro. lindo. Aí se você falar, eu quero frio, você vai pro Rio Grande do Sul ali, Santa Catarina tem ali as Serras Catarinenses, que é os lugares o Que é lugar lindo, mais frio, maravilhoso né? também. Ali em São Joaquim, a cidade mais fria do Brasil. Eu quero muito frio. Você vai lá no inverno, você pega -2, -4. -4. Aí você vai pro Nordeste, pega 40. Calor. Em pleno, aqui em julho tá frio, você vai pra lá tá 40 graus. E a gente é tão diverso que agora a gente tá entrando no outono, né? E vamos entrar no inverno. Se você for ali no Centro-Oeste, para eles é o verão, É o verão. porque é a Que tá época de seco. seca. No Exatamente. Nordeste chove, ali no Norte e Centro-Oeste é seco. Então, por isso que o Pantanal ele seca Que, nessa cara, época. nosso Brasil Então, essa diversidade que a gente tem aqui, cultural e de natureza, é muito grande, é riquíssima. Só fazer todo esse tour aqui no Brasil inteiro já dá uma vivência boa. E você quando foi pra Europa com seu pai, vocês ficaram ali em Portugal? E Eu acho que você fico foi em pra Lisboa. França também, né? Fui pra França com ela, que ele veio Ah, mas aí, coitada, né? Eu quase levei ela pra roubada. Porque, na verdade, assim, eu gosto de fazer as coisas assim, muito na base da amizade, de conversar. E na época eu lembro que eu conversei com o pessoal de 2 pousadas pelo Facebook. Uhum. A gente conversou, legal, sua pousada tem quarto? Tem, precisa fazer reserva, né? Ah, não, vem aí, já deixa o seu nome e tá tudo bem. E a gente imagina, saindo do Brasil, indo pra Europa, 8, 10 horas de voo, e ela toda preocupada. Caramba, a gente vai chegar lá e se de repente não tiver o quarto? Eu falei, não, relaxa que vai dar tudo certo. E deu. Ainda bem que deu, nossa. Eu também ia ficar preocupado. Falar, mas eu não fiz a reserva, só deixei o nome. Que nem a gente aqui, eu brinco que carioca quando fala assim, não, vem aí, a gente combina. Nunca combina, igual paulista, né? Falou, vem aqui, não, vamos lá. Esse vamos lá nunca rola. Mas se você vai pro Nordeste, a pessoa fala, vem que você fica na minha casa, é garantido. Se você for, você vai ficar lá. Garantido. Já E lá levei você- ela pra outra roubada dessa também. Que eu tenho um amigo que mora em Fortaleza, depois de lá a gente viajamos lá por toda a região lá do Ceará. Ele falou, vamos lá pra Fortaleza. Ah, mas vamos ficar onde? Não, na casa do amigo meu. Mas você conhece ele? Ah, eu encontrei com ele uma vez. Mas você conhecia o cara uma vez só, você fica... Vamos, pode ir, é garantido, é tranquilo. É, A gente lá é foi, ficou garantido com ele, a gente mesmo. deu toda uma volta lá, né? Fomos pra várias cidades. Eu ainda não conheço. Pode ser que tenha uma exceção, mas sempre que alguém do Nordeste fala, vem que você fica na minha casa. É garantido. Você vai chegar lá, é E garantido. vai ser bem recebido. Vai ser bem É recebido. uma troca interessante. É curioso, né? Em São Paulo, não. São Paulo, Rio. Não, vamos lá, vamos marcar, Só vamos. fica nesse papo, mas nunca sai daí. Vamos marcar é uma desculpa pra não. Depois que se encontrar de novo, a gente fala de novo que vai É marcar. muito isso mesmo. Assim, eu já recebi bastante gente em casa, né? Quando eu morava sozinho, tudo, eu recebia bastante gente. Então eu tenho esse costume dessa troca. Mas a energia é isso mesmo. O pessoal já ficou, peraí, quem que eu vou colocar na minha Né? casa, né? A gente tem um pouco dessa coisa de A desconfiança, gente foi né? pro Chile, levei ela pro Chile também, pra ficar na casa de uma pessoa que eu conheci nessa troca. Ela veio pro Brasil, ficou na minha casa, eu fui pro Chile, fiquei na casa dela. Eu falei, vamos conhecer, quer conhecer o Chile? Quero, então vamos lá. Ah, mas e o hotel? Eu falei, não, relaxa, eu tenho lá um lugar pra ficar. E a gente foi, ficamos em Santiago e passeamos por lá. Eu aprendi com nessa vivência dessas viagens, quando eu passei a morar sozinho, eu recebi. Então, às vezes vem alguém de fora, não, fica em casa, tranquilo, tem lá um quarto separado, você fica lá. E a pessoa fica. E é gratificante, né? Porque você tem oportunidade. Inclusive, foi muito engraçado, porque eu moro em São Paulo a vida toda. E eu conheço alguns pontos turísticos de São Paulo, porque veio uma pessoa de fora. Eu falei, não, vamos lá, Farol Santander, Aí, ó, Beco que do legal. Batman, andar ali no centro de São Paulo, um monte de coisa que eu não conhecia. Não. Você passa, Tem lugares aqui em São Paulo, de vez em quando até combino, levo o pessoal. Ah, tô com vontade de cachoeira, vamos pra uma cachoeira. Peraí, São Paulo tem cachoeira? Tem. Tem na Zona Norte,
né? Poucas, mas tem. Você vai para a Zona Sul, Parelheiros, aquela região, tem muita cachoeira, tem muita coisa natural, tem muito ambiente natural. Então, assim, tem. E poucas pessoas conhecem, porque elas ficam muito aqui, né? E a gente entra numa rotina Uhum. e aí você pensa, vai pra outro lugar, vai estar trânsito. Não vai ter onde parar. Aí já desanima. É muito isso mesmo. É engraçado, a gente é movido ao trânsito. Movido ao trânsito. Quando fala assim, você precisa sair da sua casa e cruzar e ir lá pra região ali do Shopping Eldorado. 6 horas da tarde. Fala, não vou. E a gente conhece bem a Esquece. região, que é perto de onde eu moro, então eu sei que dificilmente alguém vai querer ir. Nossa, ali é muito trânsito, muito trânsito. Eu já cheguei a levar 2 horas pra chegar lá. Falei, não vou. Não, você pega aquela marginal cheia, aí realmente desmotiva. Aí você fala, vai de metrô, mas às vezes não tem metrô, que nem eu, não tem metrô perto da minha casa. Então, de todo jeito, eu vou ter que me deslocar ou de ônibus ou de Uber pra chegar até o metrô. Então, eu vou pegar trânsito. Aí melhor ficar em casa Inevitável, mesmo. melhor Fica em ficar em casa, assiste televisão, um filme. Porque eu não pronto. tenho moto. Você vai de. Por isso que tem muita moto, né? Mas tem que se aventurar. Tem que se aventurar. Aí eu prefiro fazer trilha do que pegar moto na cidade. E qual que é a sua próxima aventura? Você já fez todos os caminhos do. Tem bastante coisa que a gente tem para fazer ainda. Tem muitos. Europa tem alguns países que quero conhecer. Espanha, quero conhecer Londres. Que eu não Tem fui. o Santiago de Compostela, Santiago que você de já. Compostela que eu quero fazer, tá na minha meta, né? Tô me preparando exatamente para isso. Aqui no Brasil tem bastante coisa legal ainda, né? Que dá para fazer. Serras Gaúchas é legal. Serras Gaúchas já fiz. Você já fez? Já fiz. Cara, é bonito Fiz os demais. canyons, Itambezinho e tudo mais. Você fez. Putz, Fiz, ali é. fiz o canyon fazendo trilha, ali é bem legal. Serra do Rio do Rastro, você já foi? Serra do? Rio do Rastro. Não. Cara, Serra do Corvo Branco. Tá vendo? A gente vai conversando, você vai dando curiosidade. Vai dando. Caramba, eu preciso conhecer esse. Olha, nossa, eu não conheço esse. Cara, é Não bonito. tem muito lugar pra gente ir. E é legal que as pessoas vêm aqui e contam as histórias e sempre contam um lugar legal. E eu vou e anoto, esse lugar aqui vale a pena. Eu também não. Toda vez que eu converso, você já me deu umas 3, 4 dicas aí. Porque alguns lugares é difícil, que nem, por exemplo, ir pra Europa e tal. Você precisa se planejar muito. Mas tem Exatamente. lugares que é tão fácil de ir. Às vezes é do lado, é perto de São Paulo. Que é bem perto. Quer dizer, Aqui, a gente tem canyon aqui, divisa, né? São Paulo, Paraná, que tá pertíssimo. É fácil de chegar e é maravilhoso também. ali indicaram o lugar que eu vou fazer uma viagem. Aliás, fiquem ligados aí que a gente vai fazer uma minissérie, vai 2 loucos de moto, eu e mais um de carro. A gente vai fazer a serra, às vezes a gente vai fazer a Rota da Princesa. Show. E aí eu vi umas fotos de lá, nossa, cada vista maravilhosa. Tá vendo? Tem muita coisa legal pra gente fazer, né? E A gente só é precisa, na dica. verdade, assim, a única coisa que falta é a gente se permitir, né? Sair do sofá, abrir a porta e se jogar e sair. Na verdade, assim, o que eu tive como meta lá como criança, né? De sonho, né? Depois de ler livros, nossa, 80, volta ao mundo em 80 dias, será que eu consigo fazer em 80 dias? Tudo. Você tem que dar o primeiro passo. Né? Você faz a primeira viagem, você faz a primeira trilha, você faz a primeira loucura, e aí as coisas vão fluindo. E você tem vontade ainda de fazer dessa volta ao mundo? Tenho. Tá na meta. E hoje tá muito comum, né? As pessoas estão ficando ali um pouquinho mais tranquila, tá aposentada. Não, vamos sair pro mundo. E eu conheço bastante, né? No próprio pelo Cine Solar, como a gente tá viajando de van, eu acabo encontrando muitos casais assim. Né? Casais de senhores. Encontrei na última viagem que a gente fez, e nem foi tão longe, foi interior. Encontrei também no Nordeste. Casal de idosos, assim, pessoal de 70 e poucos anos. Os filhos estão tudo criados, eu adaptei aqui minha Kombi e estamos viajando. Olha que legal, minha meta. Meu, que legal. Eu imagino que você deva querer ir Índia, Tibete, que tem, Índia, pô, Tibete você tem também. aquelas, Né? uma região montanhosa, dá pra fazer trilha. Tudo isso Tem tá alguém na que não meta. vai gostar muito, né? Mas vai ter que ir, né? Ela fala espanhol bem, então ela tem que me acompanhar, ela fica sendo minha tradutora. Mas, cara, quem foi? Eu sigo, tem um rapaz que eu sigo na internet, que é o André Nômade Raiz. Ele vai só nos lugares que ninguém imagina ir, ele vai. Ele gosta de ver o que o turista não vê. Então ele foi Tibete, Índia, ele gosta de andar no meio da galera e conhecer, comer a comida local. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso maravilhoso, assim, na verdade eu tento praticar muito disso. Por isso que eu tento ter aquele equilíbrio.
né, de realmente fortalecer as agências locais, fortalecer o guia, fortalecer essas questões, mas gosto muito também de eu fazer a descoberta, Ah, né, desse sim. processo de você ir... Não, Se peraí, aventurar. se aventurar. A gente foi para Buenos Aires, eu só peguei uma mapinha para ela e falei, Tó, mostra aqui, onde você quer ir? Não, mas a gente vai chegar. Eu falei, não, mostra onde você quer ir, eu quero descobrir como que chega no lugar. E Isso é era legal ônibus, ia demais. andando e pegando os caminhos, e eu tenho uma inteligência espacial boa, assim, de localização. Aham, Então, pra mim é uma delícia. Eu tô me aventurando, eu tô eu também saindo e gosto. tô conhecendo, você tá andando, você tá vendo coisa diferente. Você tá passando numa rua que dificilmente iria passar um grupo turístico que tá Uhum. passando ali, que é morador, né? Aí você acaba almoçando no lugar que as pessoas do cotidiano almoçam. E aí você tem essa troca que é maravilhosa, né? Uma dica que deram aqui: se você tiver numa cidade turística, muito turística, nunca vai no restaurante que está cheio de turista. Vai naquele que, assim, por exemplo, na Itália, tem alguns restaurantes, Itália, França, que tem aquelas mesinhas na calçada. Esses aí é para turista. Aqueles que não tem, que é mais tranquilinho, esse é o restaurante para ir. Quando a gente viaja, ela não gosta, mas a gente faz isso. A Ah, gente vai, vamos naquele lá, é o eu boteco, gosto. é o lugarzinho que tá lá escondido. Em Paris a gente foi almoçar uma das vezes dentro de um espaço que era ali para universitário. Era um restaurante para universitários. E tinha coisa vegana, que eu sou vegano e tudo mais, Aham. né? Tinha lá bastante opção, salada. E foi maravilhoso. E por um preço E por um tranquilo. preço bem mais Sim. acessível. Era bonito? Não, era um lugar tipo bandejão de universidade. Mas a comida tava boa, tinha opção para mim, o preço tava legal. E aquela troca foi muito diferente, né? E é legal que os atendentes te olham com a cara, nossa, o que você, turista, tá fazendo aqui? Eles Né? estranham, né? Eles acham estranho, mas vamos junto. Uma vez você ir num desse mais de turista para você tirar Sim, para sentir, foto, né? curtir, aproveitar, viver a experiência vale, mas eu gosto também de ir nesses lugares mais e nesses países que são mais remotos, que é mais entre aspas, né, perrengue, porque não é necessariamente perrengue. Alguns eu não tenho coragem de ir, mas eu gosto de quem vai e eu fico vendo. Então, eu vivo a experiência da pessoa que tá lá. A gente, na É verdade, assim, curioso a gente isso. até fala, é bem legal essa troca, né? Você falou de viver a experiência. Eu também vivo bastante, né? A experiência dos outros. Eu vou olhando assim foto, um amigo meu, um outro, alguém até que tem algum canal, algum portal, fala, caramba, que legal essa viagem. Eu também entro, e é muito engraçado que os nossos familiares também entram, né? Os pais delas, os meus pais, você vai estar mostrando as fotos, eles viajam ali com você, mesmo sem ter ido pro local, que é muito isso, né? Tem essa troca de qualquer forma. Meu, que legal, cara. Bacana, querer te agradecer a presença aqui. Eu que Foi agradeço o muito convite. legal. Descobri lugares assim que eu nem conhecia aqui, eu não conhecia todas as rotas, Rota dos Anjos, Rota do Sol, Rota da Fé, é muitas rotas. Eu vou até fazer uns videozinhos para explicar quais são essas rotas. Acho que o pessoal de casa vai ser legal. Quem me É bem segue legal. aí no Instagram vai ver. Eu acho que é interessante porque a gente tem o que a gente falou, né? É tanta coisa bonita pra gente ver no Uhum. Brasil e não é tão longe. Que nem a maioria dessas rotas que a gente fez é tudo próximo aqui, região Minas, São Paulo. Algumas são um pouco mais longe, mas são próximas. É totalmente viável pra gente ir, né? Gastando pouco e E uma aproveitar. experiência maravilhosa. Longe, Caminho das Missões, que é lá no sul, que você vai até Uhum. Uruguaiana. É um pouquinho mais longe, mas é maravilhoso. Aí tem um que passa lá pelos Lençóis Maranhenses, são os mais longes. Mas assim, o Caminho do Sol, de Santana do Parnaíba até Água de São Pedro. Tá próximo, né? Caminho da Fé. Aí você tem várias cidades que você vai até Aparecida do Norte. Então, assim, tá bem perto, assim, é muito acessível, né? Qualquer pessoa consegue. E aquele negócio, você não precisa, você não aguenta o caminho inteiro, é muito longo. Começa de uma parte, um pedacinho pequeno, Exatamente. Vai até, faz. faz um trecho, depois faz um outro. Tem Quem sabe muitos você se grupos que anima fazem de isso, né? fazer algo. Ah, vou fazer, vou voltar, vou fazer mais. Isso é igual quando o pessoal começa a fazer exercício, né? Você começa a correr, corre 1 quilômetro, 2, 3, 5. Quando você vê, você tá correndo 10. E tão interessante, você falou isso, eu lembrei de uma outra história. Eu também vi tinha 3 pessoas que estavam na minha frente, né, no Caminho do Sol. Tinha essa menina que estava 2 dias e essas 3 pessoas que estavam um dia. E eu encontrei com eles no final. E as mensagens deles, era sempre um que escrevia, a mensagem deles assim super positiva, super alegre.
Eu falava, nossa, que legal, né? Esses três aqui, eles estão curtindo muito. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, eram vocês três? Eram dois que eram deficientes visuais, né? Que não enxergavam nada, eles iam segurando. E o outro, que era o que guiava, ia contando para eles como que era o caminho, e usava prótese. Então, uma perna ele não tinha, a outra perna ele tinha perdido a metade, né? Um pedaço, então ele usava prótese, ele fez o caminho. Eu falei, caramba, esses dois caras, esses três na verdade, não enxerga, não tem perna, tem tudo para estar reclamando. Você pega os relatos deles, eram os mais felizes ali pela experiência. E você imagina, eu fico pensando, os que não enxergam. Porque a pessoa tá contando para ele aqui, narrando, e ele tá Tá imaginando imaginando, aquilo tudo. exatamente. Então, cara, o caminho para ele deve ter sido. É como se ele tivesse, para nós, é Maravilhoso, como se né? tivesse lido uns 30 livros. É maravilhoso. O universo é diferente, né? O cheiro para ele é diferente, o É. som para eles é diferente. Então, para eles, tudo aquilo que eles estavam escutando. Então, ele escutava, nossa, eu tô escutando um barulho X, né? Do que é isso? Aí o que tava, não, isso aí, ele narrava para eles o que era. Eu sim, escutei um pássaro, que pássaro é esse? Esse pássaro, se ele identificasse, esse pássaro é assim, ele é verde, amarelo, branco. É E uma, é uma identificando, forma, é uma forma diferente de entender de a vida, enxergar, né, meu? Muito exatamente. legal. Eu lembro que a gente foi numa exposição, até aqui na Vila Madalena, que você entrava no local e você andava como se estivesse andando numa vila, como se você fosse deficiente visual. Então você colocava óculos escuros e entrava num lugar totalmente escuro. E a gente ia andando. Então a gente andava no meio de uma feira, você tinha lá o barulho de feira, assim, sentia as frutas, tudo mais. Andava no mercado, andava numa rua. E no final, a pessoa que estava conduzindo a gente era deficiente visual. E a gente tinha esse momento de troca. Ela foi, né, deve lembrar disso. Foi uma experiência maravilhosa. Porque aí tem uma coisa assim de você se colocar no lugar do outro, né, de você entender. Então ali foi um outro tipo de viagem que eu falei, nossa, que louco isso, né? E para ele que conduz o passeio, Exatamente. deve ser muito legal depois ele escutar os relatos. Exatamente. E aí eu falei muito do caminho da luz para ele, do caminho do sol para ele, dessa experiência que eu tinha tido, que eu tinha conhecido uma pessoa que ia relatando para os amigos que eram deficientes visuais, né? Cara, que experiência. Isso é uma Experiência experiência top. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado por você ter vindo. Já falar pra galera aí do Instagram, já segue a gente nas redes sociais, @malimapa, no Quai, @malimapa podcast, e no TikTok, malimapa.podcast. Segue a gente lá, coloca os cortes, tem também curiosidades. Então, algumas curiosidades, alguns papos que rolam aqui geram curiosidade, eu fico curioso. E aí eu faço uns videozinhos de curiosidade para você também entender e aprender um pouco mais. Para mim é sempre uma troca muito da hora, eu espero que para vocês também sejam. Se inscreva no canal, não deixa de se inscrever no canal, fortalece a gente aí. Clica no sininho para receber as notificações. Toda quarta-feira um vídeo novo para vocês. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram, o que vocês querem saber mais, se vocês têm dúvida, curiosidade, que a gente tira as dúvidas de vocês. Deixam também sugestões, o que vocês querem saber, né? Quais são os próximos episódios, o que vocês querem descobrir aqui. Um abraço para vocês, um abraço, Márcio. Agradeço o convite, a galera assiste aí, segue o canal, porque a conversa aqui é boa e me inspirou para várias outras viagens aqui. Eu já tenho dica para as próximas. E se for fazer viagem de cruzeiro ou indicar para alguém, o Lalace Travel, nossa parceira aí do canal. Legal, já vou convencer ela a fazer um cruzeiro. Olha, é muito legal, viu? Todo mundo fala que e dá medo, não dá nada, você aproveita muito. Pessoal, até a próxima, tchau!